Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, Lua Prateada de Konoha. Capítulo 81. Uma dor lancinante percorreu as costas de Oshiyomi, tão intensa que lhe arrancou um grito da garganta. A risada de alegria de Kiru ecoou ao ouvir o grito de Oshiyomi. Sim, é isso mesmo. Você sente, não é? Vou garantir que o resto da sua vida seja mergulhado nessa mesma agonia. Mesmo na morte vou garantir que você sofra. Este é o castigo do Senhor Deus maligno sobre você. Arte da maldição, limite da morte aterrorizante. Assim que suas últimas palavras foram proferidas, o corpo de Kiru definhou rapidamente. Cada gota de seu sangue foi sugada por uma força invisível, condensando-se em uma esfera de sangue do tamanho de uma cabeça humana. A esfera de sangue girou uma vez no ar antes de voar diretamente em direção às costas de Oshiyomi. Apesar da dor lancinante, Oshiyomi conseguiu arremessar uma kunai em seu caminho, mas a lâmina atravessou a esfera como se fosse névoa sem resistência, sem efeito. A esfera ondulou e então se reformou como se nada tivesse tocado. A esfera de sangue atingiu as costas de Oshiyomi. Instantaneamente, sentiu como se toda a sua coluna tivesse sido dilacerada. A agonia intensa arrancou um grito de seus pulmões antes que tudo ficasse escuro. Nem o cadáver agora mumificado de Kiru, nem o inconsciente Oshiyomi testemunharam o que aconteceu em seguida. A esfera de sangue se fundiu com as sinistras chamas de chakra azul que ainda tremeluziam no corpo de Oshiyomi. As chamas e o sangue se fundiram, deixando para trás um enorme sigilo de caveira azul espectral gravado nas costas de Oshiyomi. O chakra restante condensou-se nas órbitas oculares do sigilo, formando um fogo fantasmagórico azul cintilante. Ao acordar, Oshiyomi percebeu que sua cabeça estava apoiada no colo de alguém. Olhando para cima, viu Tsunade, com os olhos vermelhos e marejados, murmurando baixinho para si mesma enquanto segurava sua mão. Sua audição ainda estava abafada. Ele não conseguia entender o que ela estava dizendo. "O que você disse?" perguntou ele com a voz rouca. "Ah!" Tsunade exclamou ofegante e logo em seguida sorriu radiante. "Você finalmente acordou. Você me deu um susto enorme quando te encontramos. Mas não se preocupe com isso. Tome um pouco de água." Ela ofereceu-lhe um cantil. Oshiyomi tomou alguns goles. Sua garganta não estava particularmente seca. Parecia que Tsunade havia cuidado bem dele enquanto ele estava inconsciente. Ele se levantou lentamente do colo dela e mudou de posição. "Todos já se reagruparam?" perguntou ele. "Como está indo a coleção de pergaminhos?" Tsunade pareceu um pouco envergonhada enquanto ajeitava as roupas e esfregava a coxa. Claramente, ter alguém dormindo em seu colo por tanto tempo tinha sido desconfortável. Enquanto massageava as pernas, ela começou a explicar o que havia acontecido enquanto ele estava inconsciente. Ela e Lobo seguiram o rastro do incenso para encontrar Sakumo, que estava sendo atacado por outra equipe naquele momento. Após uma batalha difícil, eles conseguiram se reagrupar, mas Lobo não conseguiu sentir o cheiro de Oshiyomi. Olhando para trás, fazia sentido. Oshiyomi tinha ido parar muito longe do ponto de partida, e o campo de batalha estava encharcado de sangue. Com toda a interferência, não era de admirar que Lobo não conseguisse rastreá-lo. Eles procuraram por muito tempo antes de finalmente encontrarem Oshiyomi. Ele estava gravemente ferido e completamente inconsciente. Sem outra opção, Sakumo carregou enquanto avançavam. Felizmente, tudo correu bem depois disso. Encontraram poucos inimigos, e Lobo logo captou o cheiro de Jiraiya e dos outros. Não havia muito mais a contar. Orochimaru, Jiraiya e Shinku levaram Lobo para ajudar a rastrear pergaminhos, enquanto Tsunade e Sakumo permaneceram no acampamento temporário para cuidar de Oshiyomi. Já era quase hora do jantar. Sakumo tinha saído para procurar comida, deixando Tsunade sozinha com Oshiyomi. No momento em que ele estava prestes a contar a ela o que lhe havia acontecido, Tsunade repentinamente sacou uma kunai e fez um sinal para que fizessem silêncio. Um instante depois, vozes emergiram das árvores. Ora, já te pegaram?" perguntou uma voz arrastada. "Nesse caso, acho que vamos te matar logo de uma vez." 3 shinobis saíram sob a luz do luar, todos usando protetores de testa de Komogakure. Seus olhos brilhavam com hostilidade enquanto encaravam a dupla. Os instintos de Oshiyomi gritavam que algo estava errado, mas não havia tempo para pensar. Ele desembainhou Mikazuki Muneshika e ficou de costas para Tsunade. "O ninja líder de Komo zombou. Aquele cara parece ferido. Eu cuido dele. Vocês dois se encarreguem da garota." "Entendido", responderam os outros, aproximando-se de Tsunade enquanto seu líder desembainhava a própria espada. "Um espadachim, hein? Faz tempo que não tenho uma boa luta assim. Me impressione, e talvez eu poupe sua vida." Oshiyomi apertou Mikazuki Muneshika com mais força. Uma sensação de inquietação o incomodava. Algo estava errado. Ele não conseguia identificar o que, mas seu corpo não parecia bem. O shinobi de Komo atacou. Os olhos de Oshiyomi brilharam com desdém. Em seu nível atual, esgrima de nível intermediário, ele conseguia ler instantaneamente os movimentos e a postura do oponente. A técnica do homem era rudimentar na melhor das hipóteses, mal chegando ao nível iniciante. Nem de longe se comparava ao calibre de Sakumo, muito menos ao seu próprio. Ele respondeu ao golpe com um corte diagonal, redirecionando a lâmina do oponente. Em seguida, com um rápido uppercut, mirou na mão que segurava a espada do homem. O ninja de Komo recuou em choque. Rápido demais, ele nem sequer viu a lâmina de Oshiyomi se mover antes que ela já estivesse sobre ele. Em pânico, ele soltou a arma e puxou a mão de volta a tempo de evitar perder dedos. Mas no instante em que o fez, soube que havia cometido um erro fatal.
Em combate corpo a corpo, perder a lâmina significava morte. O próximo movimento do seu oponente encerraria a partida. E era exatamente isso que Oshiomi pretendia. Assim que o homem largou a arma, Oshiomi liberou seu chakra, planejando finalizá-lo com um único golpe relâmpago. Mas no momento em que seu chakra se intensificou, algo deu errado. A dor lancinante em suas costas reacendeu. Chamas fantasmagóricas de chakra azul irromperam de seus ombros, espalhando-se rapidamente por todo o seu corpo. Oshiomi soltou um grito de dor e caiu de joelhos. Até mesmo segurar Mikazuki Muneshika se tornou impossível. Naquele instante, ele finalmente percebeu que estava errado o tempo todo. Seu chakra havia desaparecido. Capítulo 82. Oshiomi sentiu que algo estava errado quando Tsunade pressentiu o inimigo antes dele. Normalmente suas habilidades sensoriais eram mais aguçadas que as dela. Olhando para trás agora, fica claro, a perda de seu chakra embotou sua percepção. Mas essa era a menor das suas preocupações. Ele estava em agonia. Com o ressurgimento das chamas de chakra em suas costas, ele sentia como se milhares de formigas estivessem rastejando e mordendo sua coluna. A dor irradiava, infiltrando-se em cada músculo e osso, ameaçando levá-lo à loucura. O genin de como que o encarava ficou paralisado em descrença. Ele pensara que estava perdido, até que Oshiomi desmaiou repentinamente daquele jeito. Radiante, o shinobi de como pegou sua kunai para acabar com ele. Ao longe, Tsunade estremeceu ao ouvir o grito de Oshiomi e correu para ajudar, mas os dois inimigos com quem lutava a mantiveram imobilizada. Em um ato de desespero, Tsunade preferiu trocar o ferimento por uma chance de se libertar. Ela deixou uma kunai cravar em seu braço e, em seguida, lançou sua oponente para longe com um soco de toda a força. Com o caminho livre, ela liberou toda a sua velocidade e avançou em direção ao atacante de Oshiomi. O genin tinha bons instintos, ele rolou para o lado bem a tempo de evitar ser esmagado. Tsunade havia protegido Oshiomi, mas a situação dele só piorou. Oshiomi ficou completamente incapacitada, e seus 3 inimigos permaneceram de pé. Aquele que ela socou teve o braço quebrado, mas ainda era capaz de lutar. Isso significava que Tsunade teria que se defender dos 3 enquanto protegia o Oshiomi. As chances não eram boas. No momento em que se preparava para arriscar tudo em uma última tentativa, um uivo familiar ecoou à distância, o de lobo. Tsunade suspirou aliviada. A ajuda estava a caminho. Ela não perdeu tempo. Ignorando o trio inimigo, virou-se e desferiu um golpe de karatê na nuca de Oshiomi, deixando-o inconsciente. Funcionou. Quando Oshiomi desmaiou, as chamas fantasmagóricas de chakra azul desapareceram gradualmente de suas costas. As expressões dos 3 shinobi de Kumo se tornaram sombrias. No momento em que se viraram para fugir, a voz de Orochimaru ecoou entre as árvores. Libertação da terra, pântano do submundo. O chão sob seus pés transformou-se instantaneamente em lama, engolindo 2 deles até os joelhos. Apenas o líder do esquadrão reagiu com rapidez suficiente para escapar do pântano, mas não foi longe. Um relâmpago cortou o ar. Uma dor lancinante irrompeu em seu peito. Sakuma havia chegado. Com um único golpe do vazio, ele eliminou o genin em fuga. Em outro lugar, Jiraiya lançou um ataque de fogo, grande bala de chamas, envolvendo em chamas um dos ninjas de Kumo que estavam presos. Ele estava prestes a incinerar o terceiro quando Shinku gritou. Idiota! Deixe-um vivo! Jiraiya parou bem a tempo. O genin de como que restava, apesar dos ferimentos, ainda gritava desafiadoramente que jamais falaria. Shinku ergueu a mão e lançou um genjutsu, silenciando-o instantaneamente. Com o inimigo neutralizado, os 4 se reagruparam. Shinku ficou para trás para interrogar o prisioneiro, enquanto os outros correram para verificar como estava Oshiomi. Tsunade já havia rasgado os restos carbonizados das roupas de Oshiomi e estava tratando as queimaduras em suas costas. É aquela marca maldita de novo, explicou ela. Acho que quando ele tentou usar chakra, ativou seja lá o que for isso. É por isso que ele desmaiou. Orochimaru assentiu com a cabeça, analisando a situação. Eu suspeitava que pudesse ser algum tipo de técnica proibida. Isso praticamente confirma minhas suspeitas. Parece que qualquer uso de chakra desencadeia a maldição. Tsunade, continuou ele, verifique os órgãos internos dele. Se eles foram afetados, isso pode ser muito pior. Ela parou, assustada. Estava prestes a usar chakra diagnóstico para sondá-lo, mas após ouvir o aviso de Orochimaru, desfez o jutsu e passou a verificar o pulso manualmente. Após alguns instantes, ela balançou a cabeça negativamente. Não há danos em seus órgãos. Seu pulso está estável. Mas não posso afirmar com certeza o que poderá acontecer mais tarde. Orochimaru ficou em silêncio por um instante, depois disse. Não podemos resolver isso aqui. Teremos que esperar até o final do exame e nos reunirmos com o professor Torifu. Talvez então possamos encontrar uma solução. Jiraiya acrescentou. Só falta um dia para o tempo acabar. Talvez devêssemos ir direto para a torre central agora. Mas Shinku interrompeu bruscamente. Não. De acordo com as informações que acabei de obter daquele genin, metade dos ninjas de como está à espreita na torre, pronta para uma emboscada. O resto está caçando equipes como a nossa. Ir direto para lá seria suicídio. Então, o que fazemos? Perguntou alguém. Após pensar um pouco, Sakuma se pronunciou. As regras estipulam que qualquer pessoa que possua um pergaminho pode avançar. Isso significa que a terceira rodada pode abandonar o formato de equipe. É provável que seja uma partida individual. Existem 21 pergaminhos no total, o que significa que 21 pessoas deveriam avançar. Mas um dos nossos, o de Oshiomi, foi queimado.
Então agora apenas 20 podem passar. Se conseguirmos 11 dessas vagas, Konoha vence por WO. Os olhos de todos brilharam. Fazia sentido. O objetivo do exame Chunin era garantir que os candidatos de Konoha superassem em números de como nas promoções finais. Contanto que Konoha avançasse mais da metade, 11 ou mais, a vitória estaria garantida. Contanto que a fase final não colocasse Shinobi de Konoha para lutar entre si, eles seriam imbatíveis. Shinko disse, já temos 5 pergaminhos. Então, só precisamos coletar mais 6? Não, interrompeu Orochimaru finalmente entrando na conversa. Por que focar em pergaminhos? O objetivo não são os pergaminhos, mas sim as pessoas. Sakumo tem razão. Se conseguirmos que mais pessoas do nosso povo passem, nós vencemos. Então, em vez de perseguirmos pergaminhos, reunimos nossos aliados. Ele lançou um olhar para os genins de Kumo. Ele não disse que metade das forças deles ainda está fora vasculhando? Vamos eliminá-los um por um enquanto reunimos os nossos. Assim que tivermos o número suficiente de soldados, eliminaremos a emboscada de Kumo na torre central antes mesmo que ela comece. Então nós vencemos, sem precisar de uma terceira rodada. Todos o encararam. Foi uma loucura. Por um instante ninguém disse nada. Então Jiraiya piscou e perguntou, mas como vamos encontrar nossos aliados e lutar contra Kumo ao mesmo tempo? Orochimaru não respondeu. Em vez disso, caminhou até uma árvore e socou seu tronco. Foge! Um sinalizador disparou de um compartimento oculto na copa das árvores, seu assobio estridente cortando o céu noturno. Voltando-se para o grupo, Orochimaru deu-lhes um sorriso brilhante, quase infantil. Vamos usar isso. Nota da autora. Tive uma estranha sensação de que este capítulo tinha uma falha lógica, mas não consigo identificar exatamente qual. Se você notar algo que não faça sentido, me avise e eu revisarei. PS, não se preocupem, Oshiomi não vai perder sua habilidade de usar chakra para sempre. Ele vai se recuperar, mas o caminho será um pouco difícil. Este arco preenche a lacuna entre os exames Chunin e a Segunda Guerra Shinobi, abrindo caminho para que ele explore um novo mapa. Capítulo 83. A estratégia de Orochimaru funcionou perfeitamente. No dia seguinte, 2 ou 3 esquadrões de Komo foram atraídos pelo sinalizador e rapidamente eliminados por Orochimaru e os outros. Com o estilo terra de Orochimaru, o genjutsu de Shinku, o giz da agulha de Jiraiya e as técnicas de assassinato de Sakumo, nenhum shinobi de Komo conseguiu escapar. 3 esquadrões de Konoha também chegaram após avistarem o sinal. Um deles havia sido emboscado perto da torre central e escapado por pouco, então apoiaram o plano de Orochimaru de todo o coração. Graças ao relato em primeira mão desta equipe, combinado com a força esmagadora de Orochimaru e dos outros, e depois de subjugar alguns membros arrogantes dos clãs Uchiha e Iga, o esforço para reunir os genins restantes de Konoha transcorreu de forma surpreendentemente tranquila. Com a ajuda do Byakugan, eles localizaram vários outros shinobi de Konoha. Ao anoitecer, Orochimaru havia reunido uma equipe de 18, praticamente todos os genins de Konoha restantes na Floresta das Armadilhas. Não podemos adiar mais, declarou Orochimaru. Se esperarmos, os esquadrões de Kumo que estão patrulhando lá fora irão se reagrupar. Atacaremos a torre central agora. Não havia dúvidas, Orochimaru, antes de sua descida às trevas, possuía uma liderança genuína. Ele não falava com frequência, mas quando fazia, seu julgamento era sempre certeiro. Todos os genins reunidos assentiram com a cabeça e se prepararam para a marcha. Conforme se moviam, o grupo naturalmente formou uma estrutura de 3 camadas. Os membros do clã Iga ocupavam o anel mais externo, usando seus Byakugan para explorar o terreno em busca de emboscadas e armadilhas. Ao lado deles estavam Sakumo, Jiraiya e outros especialistas em Taijutsu, formando a primeira linha de defesa. O segundo grupo era composto por especialistas em ninjutsu como Orochimaru. A camada mais interna abrigava ninjas de suporte como Shinku e Tsunade, aqueles habilidosos em genjutsu ou técnicas médicas, mas não adequados para o combate na linha de frente. Ao se aproximarem da torre central, o esquadrão de ninjutsu de Orochimaru começou a preparar técnicas com antecedência. Ao seu sinal, todos os genins de Konoha soltaram um grito uníssono e avançaram. Uma enorme combinação de jutsus dos estilos vento e fogo se lançou em direção à posição mais densa do inimigo, previamente descoberta pelo clã Iga. Enormes bolas de fogo incineraram instantaneamente vários genins de Kumo, pegando seu esquadrão de emboscada completamente desprevenido. Enquanto eles se esforçavam para contra-atacar com seus próprios jutsus, uma segunda onda de técnicas do estilo terra formou barreiras defensivas à frente do lado de Konoha. Os ataques do estilo relâmpago de Kumo se dissiparam inofensivamente contra as paredes combinadas do estilo terra, incapazes de causar qualquer dano. Após apenas 2 ondas de ninjutsu coordenado, as forças de Konoha romperam o perímetro de Kumo. O que se seguiu foi um combate corpo a corpo. Naquele confronto, Sakumo, Jiraiya e Tsunade eram imparáveis. Corte do vazio, giz da agulha e bisturi de chakra. Essas 3 técnicas sozinhas ceifaram a vida de vários genins de Kumo em meros minutos. Em 5 minutos, mais da metade do esquadrão de emboscada de Kumo havia caído. Os shinobi restantes de Kumo entraram em pânico. Contra um esquadrão totalmente coordenado de quase 20 genins de Konoha, sua resistência fragmentada era inútil. 5 ou 6 genins de Kumo fugiram aterrorizados, abandonando sua posição na torre central. Foi uma vitória decisiva para Konoha.
Contando os sobreviventes ainda dispersos pela floresta, a força restante de Como provavelmente era inferior a 12. Konoha ainda tinha todos os seus 18 genins intactos. O ferimento mais grave consistia em alguns ossos quebrados. Melhor ainda, vasculhando os corpos, encontramos mais 6 pergaminhos. Com esses, mais os 5 que o grupo de Orochimaru já possuía e os trazidos pelos esquadrões recém-formados, Konoha acumulou 14 pergaminhos, garantindo o controle absoluto dos exames Chunin. Orochimaru reteve apenas um pergaminho para garantir o avanço de Oshiyomi. Os pergaminhos restantes foram deixados para as equipes dividirem como achassem melhor. Ninguém reclamou, na verdade elogiaram a justiça e o altruísmo de Orochimaru. O grupo Konoha acampou do lado de fora da torre central até o meio-dia do dia seguinte. Exatamente ao meio-dia, os portões da torre se abriram. Nenhum deles prestou atenção aos sobreviventes enfurecidos de Kumo que os encaravam da linha das árvores. Com 14 pergaminhos em mãos, isso já não importava. Não importava como a terceira rodada se desenrolasse, Konoha já havia vencido. Não se tratava mais apenas de um exame Chunin, era um confronto tático entre nações. E o domínio de Konoha agora era inegável. Quando os pergaminhos foram entregues, a quantidade impressionante, 14, chocou todas as outras vilas. Orochimaru e os demais ganharam notoriedade imediatamente, seus nomes se espalhando rapidamente pelo mundo shinobi como estrelas em ascensão de Konoha. Kumo, por outro lado, apresentou apenas 5 pergaminhos. O último pergaminho veio de uma equipe de Yugakuri, Vila da Água Quente, que havia desaparecido completamente. Mais tarde, foi dito que eles passaram 3 dias escondidos em um terreno pantanoso, sobrevivendo com pouquíssimas rações e evitando qualquer conflito. A maioria presumia que seu pergaminho havia sido destruído como o de Oshiyomi. Mas pouco antes do tempo se esgotar, o trio cambaleou para dentro da torre central, enlameado e faminto. Ninguém conseguia decidir se eles eram pacifistas, ou simplesmente mestres da evasão. Do lado de Konoha, todos os candidatos avançaram com sucesso. Gekko Oshiyomi passou sem fazer nenhum esforço. As 8 vagas restantes foram distribuídas com base na classificação e no desempenho para outros 8 genins. Kumo e a equipe sobrevivente de Yugakuri entregaram seus pergaminhos individuais aos membros mais fortes de suas equipes. Com isso, a segunda fase do exame terminou oficialmente. Tsunade e os outros escoltaram Oshiyomi de volta à pousada com águas termais. Ele acordou pouco depois de chegar. Ao ser informado de que havia avançado sem fazer nada, Oshiyomi não reclamou. Konoha já havia esmagado Kumo em termos de números. Não havia necessidade de ele heroicamente abrir mão de sua vaga de avanço só porque não estava em perfeita forma. Não era como se ele fosse algum mártir. Além disso, aquele mestre das sombras de Yugakuri ainda não estava na disputa. Se ele enfrentasse aquele cara, poderia vencer sem precisar usar chakra. O que importava agora era descobrir o significado da marca da maldição em suas costas. De volta à pousada, Oshiyomi checou seu reflexo no espelho. Sim, definitivamente ousado demais. Ele apresentou um relatório completo a Torifu sobre tudo o que havia acontecido na Floresta das Armadilhas. Quando Torifu ouviu falar de um genin de Kumo que se fortaleceu consumindo carne de 2 caudas para uma batalha suicida contra Oshiyomi, seus olhos brilharam. Só esse incidente já lhes daria a vantagem necessária para atacar Kumo politicamente. Tais táticas desonestas não ficariam sem resposta. Quanto ao culto Kaga, Torifu prometeu reportá-lo diretamente ao Hokage. Ele jurou enviar um esquadrão à Terra dos Rios para erradicar completamente qualquer cultista remanescente. Com esses assuntos resolvidos, era hora de examinar a estranha marca nas costas de Oshiyomi. Torifu invocou Koharu Tatani, e os dois fizeram Oshiyomi deitar e tirar a camisa. Começaram a estudar o sinistro sigilo esquelético gravado em suas costas com a intensidade de pesquisadores dissecando um jutsu recém-descoberto. Capítulo 84. Torifu e Koharu Tatani estavam examinando as costas de Oshiyomi há um bom tempo, franzindo profundamente a testa. Nunca tinham visto um padrão como aquele antes. Tinha ares de um jutsu de selamento, mas não conseguiam identificar nenhuma fórmula típica de selamento. À primeira vista, parecia uma tatuagem comum. Apesar da inspeção minuciosa, eles não conseguiram entender. Não ousaram injetar chakra de forma imprudente para investigar mais a fundo, temendo que as chamas descritas no pergaminho pudessem se inflamar repentinamente e causar ainda mais dor a Oshiyomi. Após alguma deliberação, os 2 anciãos decidiram chamar um membro do clã Iga para examinar a anomalia usando o Byakugan. Assim que o shinobi Iga chegou e ativou o Byakugan para inspecionar as costas de Oshiyomi, ele soltou uma exclamação suave. Koharu perguntou rapidamente: "O que você viu?" O Iga respondeu: "Sua rede de chakra ficou completamente dormente, não há nenhum vestígio de chakra circulando por seus meridianos. Tudo foi absorvido pelo padrão em suas costas. Na verdade, dizer que foi simplesmente reunido ali não é preciso. É mais como se tivesse sido encadernado dentro desse padrão. Além disso, as 2 órbitas oculares daquele crânio parecem vivas. Elas absorvem e liberam seu chakra de forma rítmica, quase como uma respiração. Absorver e liberar? Sim. Assim como refinamos o chakra regularmente. Aqueles olhos de chamas estão constantemente refinando o chakra dele, mantendo-o em um estado perpetuamente ativo." Torifu e Koharu ficaram perplexos. Em suas quase 3 décadas de experiência como shinobi, jamais haviam se deparado com algo tão bizarro. Eles debateram por um tempo, mas não conseguiram chegar a uma conclusão definitiva. Finalmente voltaram-se para Oshiyomi e disseram:
Essa maldição ou jutsu nas suas costas é muito estranho. Não podemos arriscar mexer nisso sem orientação. Talvez quando encontrarmos a sede do culto Kaga, descobramos uma maneira de desfazê-lo. Por enquanto, tudo o que podemos fazer é usar um jutsu de selamento para impedir que seu chakra vaze ainda mais e cause danos adicionais. Teremos que esperar para ver se a missão para erradicar o culto Kaga dará resultados. Caso contrário, não se preocupem, sempre podemos pedir ajuda à Lei de Mito. Até lá, você não deve usar nenhum chakra. Portanto, na terceira rodada dos exames Chunin, não se esforce demais. Você já deu uma grande contribuição à vila. Mesmo que perca na terceira partida, garantiremos que a vila o recomende para Chunin de qualquer maneira. Oshiomi teve que admitir, fazia sentido. Ele não se importava muito com as patentes ninja para começo de conversa. Honestamente, não se tornar um Chunin era ótimo para ele. Afinal, todos sabiam que em Konoha, os Genin eram mais temidos que os Chunin de elite. Então ele deixou Torifu inscrever o selo dos 5 elementos em suas costas. Mas Koharu, sentindo que esse selo só era eficaz para suprimir o chakra das bestas com cauda e poderia não funcionar contra a maldição, adicionou o método de selamento maligno por cima. Agora, as costas de Oshiomi estavam completamente cobertas de selos. Ele havia se tornado uma tapeçaria ambulante. Encontrando o inimigo tímido? Não precisava lutar, bastava tirar a camisa dele e assustá-lo. Após a aplicação dos selos, Oshiomi retornou calmamente ao seu quarto, deixando Torifu e Koharu cheios de admiração. É raro, muito raro, alguém tão jovem ser tão sereno. Sinceramente, mesmo na minha idade, se alguém me dissesse que todo o meu chakra foi selado e se tornou inútil, eu teria um colapso nervoso. Exatamente. O medo supera a morte. Seu nome não poderia ser mais apropriado. Para um shinobi, perder a capacidade de usar chakra e ainda correr o risco de sofrer uma reação adversa a qualquer momento é um destino pior que a morte. Suspiro. Vamos torcer para que encontremos algo no que restou do culto Kaga. O garoto tem um talento muito superior ao nosso. Seria uma pena desperdiçá-lo, mas eles estavam pensando demais nisso. Oshiomi, sinceramente, não levou isso muito a sério. Sim, perder chakra doía, mas não era uma sentença de morte. Sem chakra, suas técnicas secretas, ataque e corte da lua crescente, eram inutilizáveis, mas elas apenas aprimoravam seu poder de ataque e agilidade. Em combate corpo a corpo prolongado, sua eficácia não havia diminuído muito. Essa era a recompensa por sua dedicação à esgrima. E havia uma vantagem inesperada. Ele descobriu que ainda podia usar o retorno da andorinha, Tsubame Gaeshi, seu golpe característico. O retorno da andorinha era uma técnica de espada com velocidade divina que ultrapassava os limites humanos. Ela se baseava em sua força física, não em chakra. Adicionar chakra poderia reduzir o desgaste físico e aumentar o poder de perfuração, mas o golpe ainda seria mortal sem chakra. Em outras palavras, Oshiomi ainda tinha seus trunfos. Em uma luta de verdade, ele não perderia para nenhum de seus pares. Além disso, esse problema com os chakras era apenas temporário. Não o atormentaria para sempre. Ele já conseguia pensar em 5 maneiras de resolvê-lo. Eles só precisariam de tempo. Ele precisava de alguém como Orochimaru para se tornar um cientista de verdade. Dê a ele 10 anos. Ora, agarrar-se à perna de Orochimaru eventualmente faria com que ele se livrasse daquela coisa maldita. Na pior das hipóteses, ele poderia ajudar Orochimaru a desenvolver o jutsu de reanimação mais cedo. Ou espere até que as células de Hashirama estejam disponíveis, isso também funcionaria. Havia inúmeras soluções. Não precisa se preocupar com isso. Em vez de ficar remoendo questões de chakra, ele bem que poderia se concentrar em treinar lobo ou aprimorar sua esgrima. Falando em lobo, os ossos e as garras do lobo ninja estavam completamente desenvolvidos. Era hora de começar a treiná-lo para o combate. Embora Oshiomi não pudesse usar chakra, Lobe conseguia suprir essa lacuna com ninjutsu e suporte. Lobe possuía um talento excepcional para ninjutsu. Até mesmo o chefe do clã Inuzuka admitiu que Rob tinha potencial para superar todos os outros ninjas do clã. Um cão Inuzuka bem treinado poderia derrotar um Chunin sem reforços. O talento de Lobe superava o deles. Em batalhas de curta duração, Oshiomi podia contar com Lobe para lidar com jutsus de longo alcance enquanto ele partia para o ataque final. O princípio é o mesmo, sempre há soluções. Não há necessidade de se entregar ao desespero. Enquanto Oshiomi permanecia impassível, Tsunade e os outros pareciam ainda mais ansiosos do que ele. Assim que ele retornou, eles o cercaram com palavras de conforto e encorajamento. Não desanime. Você vai ficar bem. Você ainda pode passar no terceiro exame. Isso estava começando a irritá-lo. Ele finalmente apontou para Tsunade e disse: é apenas um teste de combate. Se Tsunade apostar que eu não enfrentarei um ninja de Yugakuri, então eu poderia passar no exame de olhos fechados. Tsunade, não sei porquê, mas sinto-me pessoalmente atacada. Capítulo 85. Como a segunda rodada do exame terminou com uma vitória decisiva para o lado de Konoha. A terceira rodada foi adiada por meio mês para permitir as negociações finais de paz entre as duas nações. Durante esse período, representantes de ambos os lados finalizariam o Tratado de Paz, que estava previsto para ser assinado após a conclusão da terceira rodada e da cerimônia de promoção a Chunin. Isso concedeu a Gekko Shiomi e aos outros candidatos uma folga inesperada de meio mês. Enquanto isso, Konoha enviou um grande número de shinobi para a Terra dos Rios para continuar a repressão ao culto Kaga. No entanto, eles acabaram não conseguindo encontrar nenhum método para quebrar a maldição do limite da morte aterrorizante.
Tsunade e os outros temiam que Oshiomi caísse em desespero, então tentaram diferentes maneiras de encorajá-lo diariamente. Foi somente depois de Oshiomi ter um combate público de treino com Sakuma Taki, um combate que durou dezenas de trocas de golpes sem que nenhum dos lados conseguisse a vitória, que todos finalmente aceitaram que Oshiomi não tinha nenhum problema psicológico. Em comparação com ele, parecia que Sakuma é que precisava de terapia. Ele já havia sido derrotado por Oshiomi uma vez. Agora Oshiomi nem sequer conseguia usar chakra, e mesmo assim a luta terminou empatada. Que desmoralizante. No fim, Oshiomi praticamente assumiu o papel de uma figura paterna para aconselhá-lo. Você é do tipo assassino, eu sou mais do tipo combatente de longa duração. Temos caminhos de desenvolvimento diferentes. Você nem sequer usou a ruptura do vazio na nossa partida. Se tivesse usado, eu não teria tido a menor chance. Além disso, você nem estava canalizando o chakra de liberação de relâmpago em sua lâmina. Se tivesse, o efeito de paralisia por si só teria tornado impossível para mim vencer. Depois de tanta canja de galinha para a alma, Sakuma finalmente se recuperou. Ao mesmo tempo, ele decidiu que assim que se tornasse um Chunin, se juntaria a Anbu e buscaria as missões mais perigosas para aprimorar suas habilidades. Parte disso se devia ao desejo de superar as dificuldades por conta própria, assim como Oshiomi. Mas outra parte dele sentia que se permanecesse perto de Oshiomi por mais tempo, talvez nunca conseguisse escapar de sua sombra psicológica. Assim que Tsunade e os outros tiveram certeza de que o estado mental de Oshiomi estava estável, sua vida voltou ao normal. Nas 2 semanas seguintes, além do treinamento diário com espada, ele dedicou a maior parte do seu tempo ao treinamento de Lobo, seu lobo ninja. Lobo possuía um potencial excepcional para ninjutsu. Em apenas meio mês, ele já havia aprendido o controle básico de chakra e até mesmo dominado alguns jutsus simples. Devido às diferenças entre as espécies, as técnicas apresentavam algumas pequenas variações. Por exemplo, a técnica Galé Palm, de liberação de vento, transformou-se em algo mais parecido com lâminas de vento no estilo Kamaitachi quando usada por Lobo, manifestando-se como cortes de garras de chakra extremamente afiados. Oshiomi também investiu no treinamento físico de Lobo. Ele gastou bastante dinheiro em equipamentos especializados, incluindo um colete com pesos feitos sob medida, ainda mais caro do que aquele que havia presenteado a Might Dui anteriormente. E isso sem contar todas as ferramentas que ele comprou para treinar as garras e a força da mordida do lobo. Mas o investimento valeu a pena. Depois de 2 semanas, a musculatura de Lobo havia engrossado visivelmente. Embora ainda parecesse um husky bobo, ele agora era totalmente capaz de contribuir na batalha. Entretanto, as negociações do Tratado de Paz entre Komogakure e Konoha haviam chegado a uma conclusão satisfatória. Tudo estava pronto para a assinatura do tratado após a rodada final do exame. Hoje pode ter sido o dia mais grandioso e festivo da história de Yugakure, a vila oculta das águas termais. Bandeiras tremulavam, tambores trovejavam, fogos de artifício explodiam, a vila inteira estava lotada de gente. Era o dia da 3ª rodada dos exames Chunin, e também o dia em que o Tratado de Paz entre Konoha e Komogakure seria assinado. Em homenagem à ocasião, o 3º Hokage, Hiruzen Sarutobi, e o 3º Raikage apareceram juntos em Yugakure. Os líderes das 3 aldeias assistiriam juntos às partidas finais. A cerimônia de abertura começou com o tão aguardado sorteio. Todos os participantes tinham os olhos fixos em um único indivíduo, o Genin de Yugakure. Todos compartilhavam um entendimento tácito. Quem tirasse aquele cara como oponente basicamente teria uma vitória garantida. A única questão era, quem teria a sorte de ficar com o alvo mais fácil? Jiraiya não conseguiu conter uma risadinha enquanto cutucava Tsunade para que ela se sentasse ao seu lado. Ei, lembra o que Oshiomi disse? Que se você afirmasse que ele não enfrentaria os ninjas de Yugakure, ele poderia vencer de olhos fechados. Talvez você devesse usar sua magia agora. Tsunade lançou-lhe um olhar mortal. Se não estivessem sentados em frente ao Hokage e ao Raikage, ela provavelmente teria lhe dado um soco. Sério? Você acha que só porque eu digo que ele não vai enfrentar os ninjas de Yugakure, ele vai? Seria muita coincidência. E assim que Tsunade terminou de falar, a voz do locutor ecoou pela arena. Muito bem, o primeiro confronto foi definido. O competidor número 14 de Konoha, Jeki Oshiomi, enfrentará o competidor número 8 de Yugakure, Tanaka Kozaburo. O rosto de Tsunade se contorceu em descrença. Jiraiya e Shinku não conseguiram mais se conter. Caíram na gargalhada antes de rapidamente cobrirem a boca, com os ombros tremendo violentamente. Então essa era a lendária técnica palavras que se tornam realidade. Verdadeiramente digna de Tsunade. O próprio Oshiomi ficou surpreso ao perceber que seu comentário casual havia se concretizado. Sim, apostar contra Tsunade sempre foi uma estratégia segura. Próxima parada, Vila à beira-mar. Ele e Lobo entraram no palco com naturalidade, onde o genin de Yugakure, Kozaburo, aproximou-se nervosamente e murmurou. E aí, mano, dá pra eu dar uns golpes? Muita gente na plateia me viu crescer. Dá pra eu salvar um pouco a minha reputação? Oshiomi não conseguiu conter o riso. Piscou para ele e disse, vou deixar você perder por pouco. Parece bom? Fechado, mano.
Depois da partida, o jantar é por minha conta. Enquanto os dois cochichavam, até o árbitro se aproximou e deu uma piscadela discreta para Oshiomi, como se estivesse pedindo para ele pegar leve com o garoto. Oshiomi suspirou e assentiu. E assim, ao sinal do árbitro, a apresentação começou. Os dois avançaram um contra o outro e se envolveram no que parecia uma acirrada batalha de taijutsu. Suas kunais se chocaram, faíscas voando por todos os lados. Foi um verdadeiro espetáculo. A multidão desavisada aplaudiu freneticamente. Até mesmo o chefe da vila de Yugakuri irradiava orgulho ao apontar para Oshiomi e dizer ao Okage: aquele garoto Jeca Oshiomi definitivamente vai ser alguém importante no futuro. Hiruzen Sarutobi, nem sei como responder a isso. Os dois continuaram sua luta simulada din-din, clang-clang, até que Kozaburo repentinamente recuou, arremessou uma kunai e rapidamente executou alguns selos de mão. Oshiomi, por sua vez, pareceu chocado desviando por pouco da kunai e rolando desajeitadamente para o lado para se esquivar do jutsu. Ele então avançou rapidamente e com uma ligeira vantagem em resistência, derrotou Kozaburo por pouco. O competidor número 8 desmaiou nesta luta claramente armada, e o competidor número 14, Jeca Oshiomi, avançou com uma vitória apertada, conquistando oficialmente sua promoção a Chunin. Um verdadeiro momento de alegria e celebração. Capítulo 86. A luta de Oshiomi contra Kozaburo terminou com uma vitória apertada para o genin de Konoha, provocando aplausos entusiasmados de toda a multidão. Não era que Kozaburo fosse odiado ou algo do tipo. Era simplesmente que os aldeões de Yugakuri estavam muito conscientes da enorme diferença entre sua própria vila e uma grande vila shinobi como Konoha. O fato de Kozaburo ter resistido até o último momento antes de ser derrotado por um shinobi de Konoha o transformou em um herói local aos olhos de seus conterrâneos. Após a luta de Oshiomi, vieram as batalhas de Tsunade e dos outros. Com suas habilidades já próximas ou até mesmo no nível de Chunin especiais, todos eles garantiram vitórias fáceis. Curiosamente, das 10 lutas da terceira rodada, apenas Shinku acabou enfrentando o ninja de Komogakuri. Os outros 4 participantes de Konoha enfrentaram outro shinobi de Konoha, enquanto os 4 participantes restantes de Komogakuri, convenientemente, enfrentaram os 4 genins mais fracos dentre os 14 que haviam passado da rodada anterior. Como esperado, todos os 4 ninjas da nuvem avançaram. Enquanto os aldeões comuns de Yugakuri permaneciam alheios às manobras políticas por trás dos confrontos, os shinobi participantes compreendiam os acordos tácitos. Mesmo assim, ninguém reclamava. Era política. Era justo que todos tivessem sua parte. Afinal, Komogakuri era uma das 5 grandes vilas ninja. Não dava para simplesmente humilhá-los em um palco internacional. Independentemente do ponto de vista, este exame Chunin terminou de forma muito tranquila e satisfatória, politicamente falando. Todos saíram sorrindo, e isso era o que mais importava. Especialmente durante a cerimônia final de assinatura do Tratado de Paz, quando o terceiro Okage, Hiruzen Sarutobi, apertou a mão do terceiro Raikage. Aquele momento foi imediatamente aclamado como uma cena histórica. No início do ano 20 de Konoha, Jeca Oshiomi e os outros foram promovidos a Chunin, e um acordo formal de cessar-fogo foi assinado entre o terceiro Okage e o terceiro Raikage em Yugakuri. Com isso, a primeira grande guerra ninja, que durou quase 6 anos, finalmente chegou ao fim. Como este exame Chunin também simbolizava o fim da guerra, Oshiomi e os outros tiveram que fazer um desvio até a capital do País do Fogo com o Okage para relatar suas conquistas. Essa viagem levaria de 3 a 5 dias. Apesar do atraso, ninguém do grupo shinobi que acompanhava o grupo pediu para retornar à vila mais cedo. Afinal, quem não gostava de flores e aplausos? Especialmente os adolescentes que ansiavam por reconhecimento. Eles foram os que testemunharam e participaram da conclusão da Grande Guerra Ninja. Resumindo, poderíamos chamá-los de heróis da paz. Seus nomes provavelmente constariam nos livros de história atualizados da Academia Ninja. Obviamente, nenhum deles tinha pressa para ir embora. Quando Oshiomi e os outros chegaram à capital, imediatamente experimentaram o que era ser heróis nacionais. No momento em que atravessaram os portões da cidade, foram recebidos com aplausos estrondosos dos cidadãos. Nem mesmo Oshiomi, que viverá 2 vidas, jamais havia vivenciado algo assim. A empolgação continuou durante todo o trajeto até a propriedade do Dain. Mesmo lá dentro, eles ainda se sentiam um pouco tontos com toda a atenção. Como os melhores representantes jovens de Konoha na promoção a Chunin, eles receberam a rara honra de conhecer o próprio Dain do País do Fogo. Para ser honesto, o atual Dain não parecia lá muito impressionante, apenas um velho pequeno e comum. Mas então chegou o momento que chocou Oshiomi e os outros. Avô Dain. Tsunade deu um passo à frente e fez uma reverência respeitosa. O Dain, sentado em seu trono, sorriu imediatamente e acenou para que ela se aproximasse, envolvendo-a em um abraço caloroso e examinando-a de cima a baixo. Já faz tanto tempo. A pequena Tsunade cresceu e se tornou uma jovem muito elegante. Observando a interação afetuosa entre eles, Oshiomi de repente se lembrou de algo que lera em fóruns antigos de sua vida passada. Tsunade provavelmente não carregava o sobrenome Senju porque era neta de Hashirama Senju por parte de filha, e não de filho. Em outras palavras, Hashirama e Mito tiveram uma filha que se casou com um membro da família do Dain. Isso faria do avô materno de Tsunade o Dain anterior, e seu avô atual, esse mesmo homem.
Portanto, Tsunade não herdou o nome Senju, e passou a ser conhecida como Tsunade Imi. Ao ver a cena se desenrolar diante de si, Oshiomi se convenceu. Essa teoria tinha que ser verdadeira. Enquanto Tsunade conversava com o Dain, ela não se esqueceu de apresentar Oshiomi e os outros. Mas era óbvio que o Dain não estava particularmente interessado nos jovens shinobi, sua principal preocupação era o fim da guerra. Após uma breve reunião, Tsunade e os demais foram escoltados para fora. Era hora de o terceiro Hokage e o Dain terem uma conversa particular. Os shinobi mais jovens ainda não tinham lugar naquela sala. Já do lado de fora, o grupo considerou explorar a região e experimentar alguns petiscos locais. Mas Tsunade os arrastou para o pátio interno da propriedade do Dain, um lugar onde nem todos podiam entrar. Eles foram detidos após apenas alguns passos, mas Tsunade revelou sua identidade e conseguiu levá-los para dentro. Após algumas voltas, eles chegaram a uma grande residência no interior do complexo. Tsunade explicou que aquela era a casa de seus pais. Assim como Oshiomi havia especulado anteriormente, a mãe de Tsunade era filha de Hashirama, mas não era uma shinobi. Tsunade falou vagamente sobre essa parte, insinuando que havia alguma história oculta. Mas Oshiomi podia imaginar o motivo. Durante o período dos reinos combatentes, Hashirama e Madara tinham muitos inimigos. Se não conseguissem derrotá-los diretamente, atacar seus filhos não seria algo inédito. Isso pode até explicar por que o clã Senju caiu no esquecimento posteriormente e abandonou completamente seu sobrenome. Quanto à mãe de Tsunade, ela acabou se casando com o segundo filho do Dain e se estabeleceu na propriedade. Embora não tivesse direito à herança, Oshiomi achava que a vida deles era feliz. A própria Tsunade havia nascido aqui. Mas como Tobirama não tinha filhos e Hashirama estava envelhecendo, seu talento emergente em ninjutsu fez com que ela fosse trazida de volta ao clã Senju para ser criada como herdeira. O grupo encontrou-se com os pais dela aqui. Sua mãe, Moka, era uma mulher de voz suave e longos cabelos negros, completamente diferente da personalidade impetuosa de Tsunade. Eles também conheceram brevemente o pai de Tsunade, um homem de meia-idade com um ar artístico e um jeito encantador. Não é de admirar que ele tenha conseguido conquistar a filha de Hashirama e trazê-la para a capital. Ele parecia, no entanto, um pouco pálido e frágil, sua saúde não estava das melhores. Pelo tom de Tsunade, parecia que ela não era particularmente próxima dele. Oshiomi supôs que seu pai provavelmente tinha outras esposas ou filhos além de Tsunade e Moka, o que explicava o distanciamento. Ainda assim, seus pais receberam Oshiomi e as outras de braços abertos, talvez gratos por sua filha ter amigas de confiança. Durante a conversa, o grupo descobriu algo chocante. A princesa Moka estava grávida novamente. Isso significava que Tsunade teria um irmão mais novo em 10 meses. Oshiomi levou essa notícia muito a sério. Na linha do tempo original, Tsunade sempre esteve sozinha. Seu irmão Navaki foi criado em Konoha, e Moka provavelmente teve um fim trágico. Como amigo dela, Oshiomi sentiu que era seu dever lembrar gentilmente Tsunade de cuidar da saúde de sua mãe nos próximos meses. Capítulo 87. Após passar cerca de uma semana na capital do País do Fogo, a delegação de Konoha finalmente partiu para casa e retornou à Vila Oculta da Folha. Ao chegar, Jack Oshiomi não foi direto para casa. Em vez disso, sob a orientação do terceiro Hokage, ele seguiu Tsunade até o complexo do clã Senju. O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, estava profundamente preocupado com a maldição do limite da morte aterrorizante que pairava sobre Oshiomi. Afinal, Oshiomi havia contribuído significativamente para os recentes exames Chunin. Se não fosse por ele ter derrotado sozinho tanto a força principal do culto Kaga quanto o trunfo secreto de Cloud, os restos mortais da Duas Caudas, todo o exame poderia ter se transformado em um caos. Agora que Oshiomi havia sido amaldiçoado, Hiruzen sentiu que era seu dever como Hokage buscar uma solução. Mas por mais estranho que pareça, mesmo com seu vasto conhecimento e reputação como o professor, ele estava perdido diante dessa maldição em particular. Ele conseguiu analisar alguns de seus mecanismos. Em sua essência, o limite da morte aterrorizante se assemelhava a um jutsu de selamento particularmente sinistro. Era muito parecido com o infame jutsu de selamento da língua, só que em vez de ser ativado quando informações confidenciais eram reveladas, ele era acionado quando o alvo tentava usar chakra. A fórmula da maldição gravada nas costas da vítima responderia ao fluxo de chakra, espalhando-se rapidamente e reagindo violentamente com o próprio chakra, causando uma dor excruciante. Em outras palavras, uma maldição padrão de limite da morte aterrorizante era uma espécie de técnica de selamento que punia o usuário por acessar chakra. Com o tempo e os componentes básicos da fórmula da maldição, Hiruzen estava confiante de que eventualmente conseguiria fazer engenharia reversa e desmantelar uma versão normal da técnica. Mas a versão que afetou Oshiomi não era normal. Isso porque o chakra da Duas Caudas havia sido fundido à maldição. Mesmo para um Jinchuriki, o chakra da Duas Caudas representava um fardo considerável, quanto mais para alguém como Oshiomi, que nem sequer era um Jinchuriki. Aquela fusão era a fonte de sua intensa dor. Isso significava que a condição de Oshiomi não era apenas uma maldição de selamento, era uma aflição composta. Uma combinação de chakra de besta com cauda e reação adversa da técnica de maldição. Isoladamente, Hiruzen poderia ter resolvido qualquer um dos dois problemas. Mas combinados, eles formaram algo completamente novo e muito mais perigoso. Era como misturar dois venenos, digamos, cicuta e acônito. Não dá para simplesmente combinar os antídotos e esperar que funcione.
Supondo que tais antídotos sequer existam, a maldição se alimenta do sangue de Oshiomi, enquanto o chakra da duas caudas se nutre do seu próprio chakra. Essa dependência mútua criou um ciclo vicioso. A maldição gravou seu selo em suas costas, e o chakra da duas caudas concentrou todo o chakra de Oshiomi naquela mesma área para se sustentar. O resultado? Não importa qual componente você tente remover, você acaba acionando o outro. Se você tentar suprimir o chakra da duas caudas, ela reage instintivamente, extraindo mais chakra do Oshiomi para se defender. Mas assim que seu chakra começa a se mover, a maldição se ativa. A reação combinada de chakra em excesso e da fórmula da maldição provavelmente o mataria instantaneamente. Por outro lado, se você tentar atacar a maldição primeiro, ela estará ligada ao chakra da duas caudas. Esse chakra pode queimar qualquer contrasselo recém-inscrito usando suas propriedades ígneas. Um impasse. Pelo menos por enquanto, Hiruzen não conseguia pensar em nenhuma maneira de quebrá-lo. É por isso que agora eles estavam buscando a ajuda de Mito Uzumaki. Como Jinchuriki da raposa de 9 caudas, Mito poderia neutralizar o chakra da raposa de 2 caudas sem ativar o chakra de Oshiomi, o que deixaria a maldição vulnerável e mais fácil de lidar. Composto Senju. Mais de um ano havia se passado desde a última vez que a viram, e o rosto de Mito Uzumaki agora apresentava sinais de envelhecimento. Seu corpo havia atingido seu limite natural, apesar do selo Yin preservar sua vida, não conseguia manter a aparência jovem para sempre. Após algumas gentilezas, Hiruzen foi direto ao ponto e detalhou a terrível aflição do limite da morte em Oshiomi. Mito ouviu em silêncio e, em seguida, pediu a Oshiomi que tirasse a camisa para que ela pudesse examinar suas costas. Após um exame minucioso, ela balançou a cabeça levemente. As expressões de Tsunade e Hiruzen mudaram imediatamente. Tsunade correu para frente e agarrou os ombros de sua avó. Vovó, o que você quer dizer com balançar a cabeça? Não me diga que nem você consegue quebrar essa maldição? Mito sorriu gentilmente e deu um tapinha na mão de Tsunade. Hiruzen está simplificando demais as coisas. Nem mesmo a raposa de 9 caudas consegue extrair à força o chakra da raposa de 2 caudas. Cada besta com cauda é uma entidade independente. Uma não pode simplesmente consumir o chakra da outra. Se isso fosse possível, a raposa de 9 caudas já teria devorado as mais fracas há muito tempo. Oshiomi franziu a testa. Então até Mito tinha suas limitações. Parecia que ela não sabia o verdadeiro nome da raposa de 9 caudas, nem as personalidades das várias bestas com cauda. Mas fazia sentido. Mito havia selado a raposa de 9 caudas puramente à força. Seu comportamento reservado era completamente diferente da abordagem desajeitada e em busca de amizade de Naruto. No entanto, suas próximas palavras chamaram a atenção de todos. Antes de me casar com a Shirama, nos arquivos do clã Uzumaki em Uzushogakure, encontrei registros sobre o limite da morte aterrorizante. Todos os olhares se voltaram para ela imediatamente. Mito sorriu e continuou. Na verdade, o declínio das artes da maldição está intimamente ligado à ascensão de nossas técnicas de selamento Uzumaki. Ambos os métodos visavam alcançar resultados semelhantes, então a competição era inevitável. Foi precisamente porque o clã Uzumaki aperfeiçoou o selamento baseado em chakra que as técnicas de maldição baseadas em sangue desapareceram da história. Mas eu nunca esperei que tais artes ressurgissem depois de mais de um século. Tsunade fez uma careta para Oshiomi que praticamente gritava, lá vamos nós de novo. Ficou claro que essa era parte das palestras da avó que ela mais detestava. Oshiomi também quis interromper, mas desistiu. Os idosos tendiam a devagar. Não adiantava muito resistir. Mito prosseguiu com calma e método. Historicamente, nosso clã travou uma guerra contra uma religião que usava artes amaldiçoadas. Durante esse conflito, um de nossos ancestrais foi afligido por limite da morte aterrorizante. O que aconteceu com ele? Ele conseguiu se libertar? Ele tentou de tudo, e falhou. Concluiu que nenhum método externo poderia desfazer a maldição. Capítulo 88. Ao ouvirem que todos os métodos externos eram ineficazes contra o limite da morte aterrorizante, tanto Oshiomi quanto Tsunade quase desmaiaram. Então não havia solução? Porque Mito continuou explicando tudo aquilo, afinal. Vovó, Tsunade murmurou, impotente. Mito, imperturbável, prosseguiu. Ah, eu ainda não tinha terminado. Aquele nosso ancestral, depois de não conseguir encontrar nenhum método para desfazer o limite da morte aterrorizante, acabou recorrendo a uma solução desesperada. Do tipo tudo ou nada. Ele reuniu cada gota de seu chakra, suportou a dor lancinante e, com força, subjugou o selo da maldição por dentro. Usou seu próprio chakra para romper diretamente as amarras do limite da morte aterrorizante e dissipou a maldição à força. Nesse instante, um suor frio surgiu na testa de Oshiomi. Aquele método para dissipar a maldição era extremamente agressivo. Tsunade se virou para ele e disse seriamente. Oshiomi, talvez você devesse tentar também. Aquele ancestral conseguiu, você também pode conseguir. E com a vovó Mito e o professor Hiruzen aqui, podemos interromper tudo imediatamente se algo der errado. Oshiomi enxugou a testa e lançou-lhe um olhar seco. Tsunade, você já pensou em algo? Considerou o quê? Que o ancestral em questão era um Uzumaki. Ah, certo. Deixa pra lá. Essa suposta solução radical poderia ter sido viável para um Uzumaki.
que eram naturalmente dotados de reservas de chakra imensas e taxas de recuperação absurdamente rápidas. Mas se Oshiomi tentasse copiar esse método, provavelmente acabaria como um cadáver carbonizado. Em termos de força, físico e reservas de chakra, ele e aquele ancestral eram mundos à parte. Aplicar o mesmo método ao Oshiomi seria suicídio. O silêncio voltou a reinar na sala. Ninguém sabia o que dizer. Tsunade, lançando um olhar de soslaio para a testa franzida de Oshiomi, sentiu de repente uma estranha pontada de tristeza. Como alguém tão talentoso, alguém com um potencial maior do que todos eles, pôde ser arruinado por uma técnica amaldiçoada? Não, tinha que haver um jeito. Se eles continuassem procurando, continuassem trabalhando, um dia eles encontrariam. Ela acreditava nisso. Tsunade cerrou os punhos com mais e mais força, e quando estava prestes a se levantar e gritar algo inspirador, Oshiomi falou inesperadamente. Vovó Mito, se eu adquirisse um corpo poderoso e vastas reservas de chakra, eu conseguiria romper a maldição da mesma forma que aquele ancestral fez. Tsunade congelou, seu corpo meio erguido abaixando-se lentamente de novo. Aquilo não era nada do que ela esperava. Mito parou por um instante pensando e então disse. Não há registro sobre o que aconteceu com ele depois. Mas o fato de esse método ter sido preservado nos arquivos Uzumaki sugere que ele provavelmente teve sucesso. Se você reunisse as mesmas condições físicas, teoricamente deveria funcionar. E quanto ao chakra da besta com cauda? Esse método funcionaria também? Na maioria dos casos em que as pessoas morreram após consumir carne ou chakra de bestas com cauda, a causa principal foi a fraqueza excessiva de seus corpos para suportar a imensa carga de chakra. Em teoria, se alguém tivesse um corpo forte o suficiente para suportar os efeitos corrosivos do chakra, e se seu próprio chakra fosse vasto o suficiente para suprimir o da besta com cauda, essa pessoa poderia, de fato, neutralizar seu impacto negativo. Considere o avô de Tsunade, Hashirama Senju. Ele provavelmente conseguiria morder a perna da raposa de 9 caudas e sair ileso, embora provavelmente não acabasse com um manto de chakra como os irmãos Ouro e Prata. Isso porque sua força física e reservas de chakra já estavam no limite máximo do que existe neste mundo. Receber uma pequena dose de chakra de besta com cauda não o afetaria em nada. Essa é uma forma de descrever dominar uma besta com cauda, mastigando sua perna. O pobre Kurama deve ter tido pesadelos. Mas Oshiomi estava concentrado demais para se distrair com aquela imagem. Então, se eu adquirisse um corpo suficientemente poderoso e chakra suficiente, eu poderia, em teoria, resolver ambos os problemas? Mito hesitou, mas, temendo que Oshiomi fizesse algo imprudente, respondeu sem rodeios. A lógica é sólida. Mas em seu estado atual, o máximo que você pode fazer é aprimorar seu corpo físico. Sob a maldição do limite da morte aterrorizante, você simplesmente não pode refinar chakra. Isso é impossível. Hiruzen acrescentou em tom severo. Oshiomi, isso não é algo para se levar na brincadeira. O limite da morte aterrorizante é extremamente volátil. Se você o ativar acidentalmente, as coisas podem sair do controle rapidamente. Não faça nada precipitado. Oshiomi acenou rapidamente com as mãos em sinal de tranquilidade. Não estou planejando nada imprudente. Só tenho algumas ideias. Não me arriscaria a menos que tivesse certeza de que é seguro. Ao verem sua atitude calma e racional, tanto Hiruzen quanto Mito relaxaram um pouco. Então, Oshiomi explicou seu raciocínio. Sou amigo do Might Dui, que está prestes a se formar. Um dia, ele me contou que encontrou uma técnica secreta de taijutsu em casa, a liberação dos 8 portões. Supostamente, essa técnica concede um aumento massivo de chakra e força física quando ativada. Se eu conseguir aprender essa técnica, poderei usar esse aumento explosivo de chakra para romper as restrições do limite da morte aterrorizante? No momento em que ouviu falar do feito do ancestral Uzumaki, Oshiomi pensou nos 8 portões. Para ele, parecia o caminho mais prático para quebrar a maldição. Para a maioria dos shinobi, os 8 portões eram considerados uma técnica suicida suprema, praticamente impossível de dominar. Mas Oshiomi, familiarizado com os eventos futuros, conhecia bem suas condições e limitações. E não era como se ele pretendesse abrir o último portal da morte. Ele imaginou que alcançar o 6º portal, o portal da visão, seria suficiente para realizar a tarefa. A quantidade de chakra das 2 caudas nele era limitada, e suas próprias reservas de chakra também não eram pequenas. Mais importante ainda, o poder dos 8 portões era proporcional à força do usuário. Oshiomi tinha uma arma secreta, o sistema coração da espada. À medida que sua habilidade com a espada aumentava, seu poder geral também crescia. Segundo seus cálculos, ao atingir um nível elevado em Kenjutsu, ele seria comparável a um ninja elite. Portanto, se ele conseguisse somar o poder explosivo do 6º portal a isso, romper o limite da morte aterrorizante talvez não fosse tão improvável quanto parecia. Após ouvirem isso, Mito e Hiruzen ficaram imersos em profunda reflexão. Eles não desconheciam os 8 portões. Na verdade, fora a própria Mito quem autorizara a transferência da técnica para a família de Dui. Até mesmo Tobirama tentou treinar nisso uma vez. Mas as exigências dos portões superiores eram tão severas que no fim, Tobirama, mais dedicado à pesquisa do ninjutsu,
acabou desistindo. Ainda assim, a ideia de Oshiyomi não era totalmente desprovida de mérito. Se ele realmente conseguisse treinar seu corpo a tal ponto, então romper com o aumento de chakra concedido pelos portões poderia funcionar. No mínimo, parecia mais promissor do que tentar mobilizar chakra à força sob a supressão da maldição. Nota do autor. Isso segue o cenário dos 8 portões que estabelecia anteriormente na história. Já que o criador original da técnica nunca foi revelado no cânone, acredito que esta versão seja válida e não muito rebuscada. Capítulo 89. Após uma discussão minuciosa, Hiruzen e Mito finalmente concordaram com a ideia de Oshiyomi. Embora as chances de sucesso não fossem grandes, ainda era a melhor solução que tinham no momento. Os olhos de Tsunade brilharam ao ouvir falar dos 8 portões internos. Ela contou sinceramente a Oshiyomi. Não se preocupe, Oshiyomi. Treine o quanto quiser. Não importa o tipo de lesão que você sofra, eu vou curá-lo. Ela não estava apenas dizendo isso. O talento natural de Tsunade para o ninjutsu médico já era óbvio para todos. Até mesmo Mito Uzumaki ficou surpresa com a capacidade de Tsunade de compreender e começar a dominar técnicas avançadas como a técnica da palma mística sem qualquer orientação formal. Não era apenas seu excelente controle de chakra que era notável, mas também sua assustadora capacidade de aprendizado. Ela possuía uma espécie de intuição instintiva, quase animalesca, quando se tratava de conhecimento médico. Desde que Mito descobriu seu talento, graças ao infame incidente da caneta giratória, Tsunade percorreu em poucos anos o que outros levariam mais de uma década para fazer. Ela conseguia memorizar teorias médicas complexas com um único olhar, um tipo de genialidade que fazia os outros se desesperarem. Com a decisão tomada de que Oshiyomi treinaria nos 8 portões para quebrar a maldição do limite da morte aterrorizante, ele deixou o complexo Senju e voltou para casa de mãos vazias por enquanto. Mito já havia enviado alguém para transcrever o pergaminho dos 8 portões e o entregaria em sua casa naquela noite. Quando Oshiyomi voltou, ele praticou técnicas de espada no pátio até que sua mãe, Rie, retornasse do trabalho. Ao ver o filho pela primeira vez em tanto tempo, ela sorriu afetuosamente. Vem ajudar sua mãe a carregar as compras. Hoje à noite teremos um banquete. Ela tinha saído mais cedo do hospital hoje, ao saber que a equipe do exame nem havia retornado. Ela comprou uma tonelada de ingredientes para dar as boas-vindas ao filho em casa da maneira adequada. Enquanto ela cozinhava, Oshiyomi mencionou casualmente que havia sido promovido a Shnin. Rie disse: Shnin? PFF, seu pai era um Shnin. Não fique convencido. A vida é longa, continue trabalhando duro, entendeu? Mas por dentro, ela estava radiante. Seu filho, com apenas 10 anos, já era um Shnin. Se seu falecido marido Eiichi pudesse vê-lo agora, provavelmente estaria ainda mais orgulhoso do que ela. O sonho de Eiichi havia sido parcialmente realizado. Contanto que seu filho não se envolvesse em missões perigosas, o renascimento do clã Jack estava praticamente garantido. Mesmo assim, ser um shinobi sempre foi perigoso. Rie pensou: preciso encontrar uma namorada para o meu garoto. Alguém confiável. A verdadeira batalha ainda não havia terminado, não até que ela pudesse relatar aos ancestrais que tinha um neto. A filha do Dr. Shin tinha quase a mesma idade de Oshiyomi e também era bastante bonita. Depois, havia a filha do chefe Ishikaku e um pouco mais velha, mas mais bonita. Definitivamente alguém para se ter em mente. Meu filho é tão talentoso e bonito. Não tem como Ishikaku não aprovar. HM, qual das duas seria uma nora melhor? Difícil escolha. Espere, não se tratava apenas dela. Ela também precisava considerar a opinião de Oshiyomi. Talvez nos próximos dias ela pudesse organizar algumas visitas e ver qual garota ele preferia. Com todos esses pensamentos passando pela sua cabeça, as mãos de Ria não pararam um segundo. Em pouco tempo, ela tinha uma mesa cheia de comida deliciosa pronta. Já fazia um tempo que Oshiyomi não comia a comida da mãe. Naquela noite, ele praticamente devorou tudo, quase engoliu a própria língua. Rie, ainda alheia à maldição do limite da morte aterrorizante, sorriu enquanto observava seu filho devorar a comida. Ela pegava alguns pratos e colocava mais comida na tigela dele, dizendo coisas como: calma aí, ninguém vai tirar isso de você. O que Oshiyomi não sabia era que a mente de Rie ainda estava presa na filha do Dr. Shin, até a campainha tocar. Ela enxugou as mãos e foi atender. Ao abrir a porta, deparou-se com uma jovem loira de olhos brilhantes, parada na soleira, olhando para ela e perguntando: boa noite, senhora. Já que Oshiyomi mora aqui? Naquele instante, a mente de Rie ficou em branco. Todos os pensamentos sobre Shin e as filhas de Ishikaku desapareceram no ar. Comparadas àquela garota incrivelmente bela à sua frente, aquelas duas não passavam de caipiras. Joana Dark, sinto-me vagamente insultada. Desde o primeiro olhar, Rie já havia rotulado mentalmente aquela garota como potencial nora. Aquela pirralha atrevida, pensou ela. Não disse uma palavra e agora me solta essa bomba? Rie imediatamente exibiu um sorriso radiante. Sim, ele está lá dentro comendo. Entre. Você já comeu? Que tal se juntar a nós? Eu cozinho muito bem, sabia? Tsunade, que viera entregar o pergaminho dos 8 portões, ficou surpresa com o entusiasmo de todos. Ela se viu sendo conduzida para dentro antes que pudesse protestar. Ao longo do caminho, Rie continuou a investigar com delicadeza, buscando informações. Atordoada, Tsunade se apresentou. Ah, eu sou Tsunade. Sou colega de classe do Oshiyomi, e também participei dos seus treinamentos especiais. Você sabe sobre esses treinamentos especiais, não é?
Os olhos de Rie praticamente brilhavam. Que safado. Ele nunca mencionou que tinha uma garota tão bonita por perto. Aff, esses jovens de hoje em dia. Não posso deixar isso ao acaso, preciso dar uma cutucada nele. Rie subitamente fez uma expressão teatralmente encantada. Ah, então você é a Tsunade? Você não imagina quantas vezes o Oshiomi fala de você em casa. E agora que te vejo, uau, você é ainda mais bonita do que ele disse. Ele me disse uma vez que você é mais bonita do que todas as outras garotas que ele já conheceu juntas. Achei que ele estivesse exagerando, mas agora vejo que ele estava sendo modesto. É, o quê? Tsunade ficou estupefata. Espere um segundo. Estamos falando do mesmo Oshiomi? Aquele cara que vive fazendo comentários sarcásticos sobre mim? Ele realmente fala de mim em casa? E diz que sou bonita? Impossível. Mas a mãe da Oshiomi não mentiria, né? Isso significa. Será possível? Não, de jeito nenhum. Será que Oshiomi realmente gosta de mim? Num instante, memórias da academia vieram à tona. A voz de sua amiga Ayako ecoou em sua mente. Os livros dizem que os meninos às vezes agem de forma grosseira com as meninas de quem gostam. É apenas a maneira deles de tentar se aproximar. Acho que Oshiomi está apaixonado por você. O rosto de Tsunade ficou vermelho como um tomate. Rie, observando de lado, vibrou silenciosamente. Sim, tem alguma coisa aqui. Eu sabia que garota aparece à noite só para deixar alguma coisa. Parece que não vou precisar treiná-lo afinal. Ele já a trouxe para casa. Com um sorriso malicioso, Rie deu um leve empurrão em Tsunade e disse: Vamos lá, já que você está aqui, fique para o jantar. Você é a primeira garota a visitá-lo em casa. Você precisa experimentar a minha comida. Tsunade queria recusar educadamente. Ela já havia comido, mas por alguns segundos, ela apenas gaguejou. Não, eu realmente não deveria. Que bobagem. Entre. Oshiomi. Seu glutão, veja quem está aqui. Capítulo 90. Oshiomi estava provocando o lobo com uma baqueta quando olhou para cima e viu sua mãe entrando na sala com Tsunade logo atrás dela. Ele piscou surpreso e instintivamente perguntou: Você veio pessoalmente? Pensei que a vovó Mito teria mandado alguém com o pergaminho. Eu não tinha nada para fazer. Fiquei entediada em casa, então pensei em dar uma passada, respondeu Tsunade casualmente. Rie, parada ao lado, estava em pânico por dentro. Vamos lá, garota. Você geralmente é inteligente. Por que está agindo como uma idiota no momento mais crucial? A parceira de nível ouro, Rie Jack, ativada. Ela lançou um olhar significativo para o filho, que Oshiomi retribuiu com um olhar vazio. Então, gentilmente puxou Tsunade até a mesa e trouxe uma cadeira para ela. Tsunade, querida, venha experimentar a comida. Veja se a comida da tia agrada ao seu paladar. No instante em que Tsunade se sentou, uma tigela de arroz recém-servido foi entregue a ela. Até mesmo Oshiomi ficou surpreso com a rapidez. Tão rápido assim? Tem certeza de que não tem treinamento ninja, mãe? Tsunade não teve escolha a não ser aceitar. Ela não podia ser rude. Com um sorriso tímido, agradeceu a Rie e sentou-se ao lado de Oshiomi. Rie irradiava alegria, com o sorriso orgulhoso de uma casamenteira que acabará de realizar um milagre. Olhem para eles, que casal perfeito. Se essa garota se casar com alguém da família Jack, vou sorrir até nos meus sonhos pelo resto da vida. O jantar foi animado e acolhedor. Oshiomi mal disse uma palavra. Tsunade já havia sido completamente desarmada pelo sutil charme de Rie. Ao final da refeição, Tsunade havia abandonado seus modos dignos de herdeira e retornado à sua natureza enérgica. Ela e Rie acabaram tendo uma conversa deliciosa, centrada inteiramente em Oshiomi. Rie até começou a se perguntar se poderia adotar Tsunade como sua afilhada. O jantar de hoje à noite foi a prova inegável. Quando se trata de flertar, ter uma aliada de alto nível faz toda a diferença. Isso também provou outra coisa. Quando uma mulher está se esforçando para conquistar outra mulher, os homens não têm voz alguma na questão. Depois do jantar, Rie, ciente da importância de dosar o ritmo, decidiu não prolongar as coisas. Ela olhou para o relógio e fingiu surpresa. Nossa, já está tão tarde. Então, com uma expressão de arrependimento, ela disse a Tsunade: Ainda tenho tantas coisas que quero conversar com você. Mas não é seguro para uma menina tão jovem ficar sozinha na rua a essa hora. Teremos que conversar mais na próxima vez. Tsunade não tinha percebido quanto tempo havia passado. Ela estava se divertindo, especialmente com todas as histórias fofas que Rie havia compartilhado sobre a infância de Oshiomi. Mesmo assim, ela respondeu: Está tudo bem, tia. Eu também sou uma ninja, sabia? Não precisa se preocupar com nada. Não, mesmo que seja seguro, não é bom preocupar sua família. Seja uma boa menina. Você já sabe o caminho, não é? Venha visitar a tia sempre que quiser conversar. Tsunade assentiu, aceitando o raciocínio de Rie, e se levantou para sair. Nesse instante, Rie cutucou Oshiomi, que acabará de voltar de colocar o pergaminho dos 8 portões em seu quarto. Sério mesmo? A Tsunade está saindo e você nem vai acompanhá-la até em casa? Não volte até que a tenha acompanhado até a porta, entendeu? Oshiomi olhou para ela, estupefata. Droga! Ela está usando todas as táticas clássicas, inventando uma desculpa para ficarmos sozinhas, me repreendendo injustamente, até mesmo dando indiretas sutis sobre a próxima visita. Não precisa explicar, se você sabe, você sabe. Se eu tivesse tido uma amiga assim na minha vida passada, não precisaria de boa aparência para conquistar garotas. No caminho para casa, o clima entre as duas permaneceu leve e amigável. Oshiomi não tentou nada fora do comum.
Elas simplesmente riram e conversaram até chegarem à casa dela. Como sempre, ele se comportou de maneira adequada, sem comportamentos estranhos. Afinal, não se tratava de uma comédia romântica, e ele não estava interessado em nada até que eles fossem mais velhos. Que os bons valores morais comecem com Jack Oshiomi. Caros leitores, estou fazendo certo? Assim que Oshiomi chegou em casa, Ria estava esperando no pé da escada, bloqueando sua passagem. E então, você memorizou o caminho até a casa dela? Oshiomi estava um pouco confusa. Espera aí, era esse o verdadeiro motivo de eu acompanhá-la até em casa? Quer dizer que tudo isso era uma estratégia? Eu já passei por isso, mãe. Isso fez Ria sorrir satisfeita. Ótimo. Meu filho não é tão ingênuo quanto eu pensava. Já está um passo à frente do seu pai. Fingindo irritação, ela o repreendeu. Eu não sempre te disse. Se você gosta de uma garota, traga-a para casa para que a mamãe possa vê-la. E você teve uma garota tão incrível ao seu lado esse tempo todo sem me contar? Oshiomi, _. Você não acha que eu sou um pouco jovem para estar namorando agora? Os laços da infância são os mais fortes de todos. Não mude de assunto. Seja honesto, você gosta dela? Não. Pelo menos, ainda não. Não minta para mim. Você pode não estar interessada, mas eu estou, com certeza. Desde o momento em que vi aquela garota, eu decidi, está aí a nora que eu quero. E se ela não gostar de mim? Não seja ingênuo. Pelo jeito que ela agiu, você está me dizendo que ela não sente nada por você? Mesmo que ela faça isso, vou esperar até sermos adultos. Ok, tudo bem, você pode esperar, mas não relaxe. A paciência de uma garota não é infinita. Se a fizer esperar demais, você vai se arrepender. Ah, entendi. Ao ver Oshiomi finalmente ceder, Ria deixou para lá. Mas um instante depois, a curiosidade falou mais alto. Ei, você já foi à casa dela, não é? Onde ela mora? Como é a família dela? Você mencionou uma vovó Mito antes. Esse nome me soa familiar. Oshiomi, percebendo seu olhar cético, de repente ficou brincalhão. Ela mora no Complexo Senju. O nome da avó dela é Uzumaki Mito. A família dela provavelmente é muito mais rica que a nossa. Quer saber mais detalhes? Ria congelou ao ouvir o nome. Complexo Senju. Mito-sama? Quer dizer, ela é a neta do primeiro Hokage? Ao observar a expressão atonita de sua mãe, Oshiomi sentiu um pequeno prazer perverso. Ele assentiu com um sorriso presunçoso. E agora, mãe? Vai continuar me enchendo o saco? Mas em vez de recuar, Ria passou um longo momento imersa em pensamentos. Então ergueu o olhar com uma expressão mortalmente séria. Oshiomi, é melhor você agarrar essa oportunidade. Contanto que você não se case com alguém da família dela, eu te apoiarei com tudo o que tenho. Só uma coisa, quando vocês estiverem juntos, trate-a bem. Porque se você estragar tudo, nem eu conseguirei te proteger. Jack Oshiomi. Nossa, fui criado por essa mulher durante anos e mesmo assim não me tornei um canalha. Isso deve significar que minha bússola moral é absurdamente forte. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.